Oiê, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Sociologia. Até a semana passada, a gente estava fazendo a recomposição, né? Estava revisitando temas dos bimestres anteriores e hoje a gente vai prosseguir no quarto bimestre, na segunda aula. Nós vamos falar sobre as problemáticas socioambientais contemporâneas, tá? Então é isso. Sejam atentos e atentas. Quaisquer dúvidas é só vocês deixarem no chat, tá? Nossa aula dura 45 minutos. O tema da nossa aula é problemáticas socioambientais contemporâneas. Os conteúdos é a ação humana e o meio ambiente, a perspectiva do antropoceno, capitalismo, exploração do meio ambiente, desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e modo de vida consumista. Também problemas socioambientais contemporâneos, exploração intensiva dos recursos naturais, produção de químicos sintéticos e geração de resíduos, tá? Normalmente os objetivos elas conversam com o conteúdo que é compreender os problemas socioambientais contemporâneos decorrentes do uso intenso e crescente dos recursos naturais do planeta para sustentar o desenvolvimento tecnológico, os padrões de consumo em excesso, né? A gente falou sobre consumo e consumismo na aula passada, embora tenha sido uma aula de recomposição, ela vai ao encontro do que a gente vai falar agora, tá? Até quando a gente pode consumir de uma maneira que a gente prejudica, né, o ambiente, de que forma a gente transforma esse ambiente apenas para consumir. Bem, contemporaneidade e meio ambiente. Nessa aula vamos entender um pouco sobre as relações da sociedade contemporânea com o meio ambiente e as problemáticas que as cercam. E não sei se vocês já viram um vídeo do Pearl Jam que se chama Evolution. Ele mostra toda a evolução da humanidade, né? Desde a explosão do Big Bang até os dias passando pela Idade Média, pela Idade Contemporânea, pela Revolução Industrial, que é onde eu quero chegar, e tratando a temática do vídeo, que se chama evolução justamente de uma forma irônica, tá? Que é fazendo a gente entender de que forma a gente está maltratando esse meio ambiente para que a gente possa viver numa sociedade próspera, né? E moderna e futurista. Então, e o ambiente, como é que fica nessa história, tá bom? Na aula anterior, nós abordamos que todas as culturas humanas interagem e intervêm na natureza, estruturando relações fundamentais ao desenvolvimento de cada sociedade. Essas relações, que variam no tempo e no espaço, correspondem aos modos de vida e às práticas dos grupos humanos e são orientadas por questões sociais, econômicas, políticas, simbólicas e assim vai. Entender essas relações e seus impactos é um dos objetivos da sociologia, né? Ela não só estuda as relações de como a sociedade ela se estabelece e as relações humanas dentro dos grupos, mas também estuda o meio ambiente. Afinal de contas, não dá para dissociar a vida humana sem o meio ambiente. Bem, a presença das populações humanas modernas na Terra data de aproximadamente uns 200 mil anos, né? Nesse período, os seres humanos desenvolveram variadas formas de interação da natureza para suprir suas necessidades biológicas e sociais. Sobretudo nos últimos séculos, né? Sua capacidade inventiva e o consequente desenvolvimento tecnológico aumentaram vertiginosamente de maneira muito rápida a produção de riquezas e a oferta de alimentos e a expectativa de vida, né? Não tem como, de novo, a palavra dissociar a questão do humano e da natureza. Vamos entender o que é o antropoceno, essa palavra assim, difícil de falar e não faz parte do nosso vocabulário do dia a dia, mas deveria fazer. Bem, ao mesmo tempo, deixamos marcas indeléveis no planeta, né? Cujos problemas lidaremos por um longo tempo, nós e as futuras gerações. Nós já estamos lidando com as questões que as gerações anteriores deixaram, e se a gente não cuidar agora, as gerações futuras terão de cuidar de todas as questões que vamos deixar para eles no futuro.
Para muitos cientistas, as marcas dos seres humanos na Terra têm configurado uma nova geológica denominada antropoceno, tá? Então vamos entender agora o que é o antropoceno. Ser humano e meio ambiente. Tanto o cartoon, né, ou a música Evolution, ela trata de uma espécie que sua própria ação, de uma natureza, que a sua própria espécie, que a sua ação constrói e destrói o mundo em que vive. No vídeo dá para ver direitinho, né? O ser humano, ele destruindo e construindo, ao mesmo tempo que ele constrói, ele vai destruindo o mundo também. E assim, o ser humano é uma espécie que, apesar de suas ações, ele deixa inalterado o mundo que vive, tá? Ser humano e meio ambiente. Vamos ver a diferença entre o capitalismo e o antropoceno, tá? O surgimento do capitalismo é um fator central para compreender esse fenômeno, bem como as transformações e os aspectos socioculturais e ambientais que o acompanham. Capitalismo e meio ambiente. Com o capitalismo, desenvolveu-se uma racionalidade com base na oposição entre seres humanos e natureza, que implicou mudanças nas formas de sociabilidade e reconfigurou aspectos culturais em relação ao meio ambiente. Nesse sentido, os recursos naturais eles passam a ser considerados mercadorias e constituem fonte vital para os processos de industrialização e de crescimento dos mercados. Capitalismo e meio ambiente. Prosseguindo. Essa racionalidade orientou o modelo de desenvolvimento produtivo, científico e tecnológico, bem como o modo de vida pautado no consumismo, que nós já vimos na aula passada, né, que é quando você consome exageradamente, né, não consome só apenas aquilo que você necessita, mas no exagero. Que para a produção de bens e riquezas tem como fatores geradores de impactos socioambientais. Vamos lá. Exploração intensiva do meio ambiente, né? Às vezes até sem necessidade. Produção de substâncias químicos sintéticas. Geração crescente de resíduos, né? Vamos ver agora cada um desses fatores. Exploração intensiva da natureza. Para dar conta de demanda crescente por bens de consumo em todo o mundo, os recursos naturais têm sido explorados intensivamente, com implicações como transformação de paisagens, né? A gente vê muito isso em geografia, desde lá o 6º ano do ensino fundamental, que é as transformações de paisagem. Mineração de bauxita no Pará, um dos recursos naturais mais utilizados para a fabricação de alumínio. A degradação ambiental, poeira preta suspensa no ar, resultante de atividade siderúrgica em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Desagregação social, usinas como a Belo Monte, no Pará, impactam as populações em seu entorno para a geração de energia como a de pescadores, tá? Refugiados ambientais, são desastres como Brumadinho, né? Ninguém esquece o que aconteceu em Brumadinho, Minas Gerais. Força o deslocamento de populações atingidas. A gente sabe as consequências que foi com o deslizamento lá em Brumadinho, né? Produção de substâncias sintéticas. Os avanços no campo da química contribuíram para o desenvolvimento de substâncias sintéticas que não existem na natureza. É o caso dos defensivos agrícolas e dos fertilizantes utilizados na agropecuária, do bisfenol, do polipropileno, utilizados nos plásticos, dos flatalatos, utilizados nos cosméticos, entre outras substâncias bastante nocivas à natureza, ao meio ambiente. Por um lado, ele contribui para aumentar a eficiência produtiva de muitas coisas que consumimos no dia a dia, né? Por exemplo, aumento de produção agrícola e, consequentemente, no abastecimento global de alimentos como trigo e milho, contribuindo para a segurança alimentar no mundo. Mas, sempre tem um mas, por outro lado, uma vez na natureza, são difíceis de se decompor, gerando problemas de contaminação ambiental e à saúde humana, dos animais e das plantas. Por exemplo, já se constatou a presença de glifosato, o herbicida mais
utilizado no cultivo de cereal do mundo, em produtos industrializados à base de trigo, como pães de forma e bisnaguinhas, o que faz muito mal para a saúde, tá? Geração de resíduos, né? Outra coisa que a gente vai trazendo de malefícios para a natureza. Todas as cadeias produtivas, passando pelas etapas de produção, comercialização e consumo, envolve a geração crescente de resíduos sólidos e não sólidos. Há, por parte das empresas, governos e indivíduos, enormes dificuldades para geri-los adequadamente, evitar a poluição sistêmica. Um dos resíduos que tem gerado sérios problemas pelo mundo é o plástico. E como você tem descartado as embalagens do que consome? Hoje eu fui comprar pão no supermercado e comprei um pouquinho de jiló, um pouquinho de quiabo, um pouquinho de tomate e um pimentão. Aí, óbvio que eu não peguei saco para todos esses alimentos, né? Normalmente eu levo sem o saco plástico para pesar, porque eu já vou pegar uma sacola plástica na hora de pagar. Aí a moça do caixa, ela ficou meio indignada. Falou assim, mas por que você não coloca no plástico? Falei assim, porque o planeta já sofre demais, né? Eu vou contribuir para o planeta sofrer mais ainda, porque acaba que esses plásticos, eles vão pro lixo. Pode parecer bobagem agora, já que você está vivendo num planeta que ainda dá para respirar, e olhando o mar que ainda tem uma cor azul, uma cor verde, mas se pensa nas gerações futuras, e alguns alunos também se questionam quando a gente fala assim, olha, não pode usar isopor, porque ele demora para se decompor. Então, todas essas ações que parecem são tão ínfimas, tão pequenas, tão insignificantes, mas que se todo mundo olhasse por esse lado, poderia diminuir todos esses resíduos, né, sólidos e não sólidos que a gente vai deixando na natureza, que prejudica o planeta, e a gente sabe que todas as nossas ações vão ter consequências no futuro, e quem vai colher serão os nossos herdeiros, né, a geração futura. As problemáticas socioambientais contemporâneas são marcadas pelas seguintes características: origem antrópica, que são fundamentalmente produzidas pela ação do ser humano, como o lixo espacial. Consequências imprevisíveis. Alguns demoram para ser detectados, como o caso do processo de degelo das calotas polares em razão do aquecimento global. Mas mais ou menos, né? Porque, todo mundo, especialmente nos anos 2000 lá, não sei se algum de vocês já viu o filme Verdades... Peraí. Esqueci o nome do filme. Esqueci mesmo. Até o final da aula eu vou lembrar. Verdades... Meu Deus, esqueci, deu um branco agora. E que a gente já falava muito dessa questão do ambiente, né, do aquecimento global. E a gente sabe que o aquecimento global é um processo natural, né? Ele aconteceria de 100 mil em 100 mil anos, mas a gente não passou ainda por 100 mil anos. Então, a gente sabe que a gente pode não ser o culpado pelo aquecimento global, já que é um processo natural. Mas a gente está acelerando esse processo toda vez que a gente tem essas ações que trazem malefícios para o meio ambiente, tá? Os efeitos difusos. Meu Deus, queria lembrar o nome do documentário, mas depois eu acho aqui no Google, e até o final da aula, se eu não me lembrar, o Google me lembra. Efeitos difusos. Transpõem países, culturas e classes, atingindo a todos, como no caso das nuvens radiativas, né, de acidente nuclear de Fukushima, né? Distribuição desigual. Embora difusos, as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né, são as mais afetadas por esses efeitos. Quer dizer, sempre chega no mais vulnerável. Tudo chega primeiro no mais vulnerável. A fome, a guerra, as doenças, o Covid-19, as infecções, tudo chega primeiro nos mais vulneráveis, tá? Bem, verdades inconvenientes, e sem olhar no Google, hein? Verdades inconvenientes, lembrei, sem olhar no Google. Sociedade de riscos.
Nossa, é bom quando a gente se lembra, né? Sem pesquisar. Porque depois que a gente pesquisa, fica chato, né? Porque parece que a gente fica devendo alguma coisa pra nós mesmos. Para muitos cientistas sociais, os problemas que vimos nessa aula de hoje têm sido associados à ideia de que vivemos em uma sociedade na qual os seres humanos produzem riscos à própria vida e a de todos os seres vivos no planeta. Desculpa. A noção de que vivemos em uma sociedade de risco será desenvolvida nas próximas aulas que a gente vai continuar. Essa é uma aula que a gente vai... Lembra do bimestre passado? Nós falamos sobre o trabalho durante todo o bimestre, né? E essa questão da sociologia e o meio ambiente, da sociedade e o meio ambiente, também vamos tratar em todas as nossas aulas. Toda semana a gente vai trazer um tema novo, até a gente conseguir, nessa trajetória das aulas, a gente conseguir lá no final, sei lá, fazer alguma intervenção, né? Ou então uma conscientização. Na verdade, essa palavra conscientização é muito dos anos 80 e 90, né? Na verdade, que não tem que ter uma conscientização. A gente agora tem que ter uma tomada de ação mesmo, né? O que a gente pode fazer sabendo já tudo isso? Todo mundo já sabe tudo isso, né? Quando o aluno pergunta por que não pode usar isopor, ele já sabe, né? Mas acabar que ele vê o tempo inteiro chegar dentro de casa, os móveis enrolados dentro de um isopor, um produto pequenininho dentro de um isopor. Então, assim, como todo mundo tá usando, então talvez ele ache que não tem problema usar, já que todo mundo tá usando. Mas esse é um pensamento errado, porque na verdade a gente tem que educar essas pessoas. Não sei, de uma forma mais macro, né? Não assim dentro de um mundo micro nosso, que é o isopor pequeno que traz junto com o liquidificador, mas uma coisa mais macro, né? Pra gente poder disseminar essa ideia de uma geração futura sustentável, né? A gente possa ter uma geração de economia sustentável, uma vida sustentável, um planeta sustentável, onde as pessoas também sejam sustentáveis, né? Tenham relações humanas. O que é uma relação humana sustentável? De que adianta, assim, também a gente só cuidar do planeta se a gente não cuida das nossas relações? A gente tem que, nessa sociedade, tem que entender que a gente vive agora e a gente precisa deixar um mundo melhor, ou então um mundo menos pior para as gerações futuras, tá? Vou colocar um vídeo agora para vocês que fala um pouquinho sobre essa questão da sustentabilidade, né, da sociedade e do meio ambiente, de que forma que elas se relacionam. Outra pessoa falando sobre o assunto. Essa aula tá no repositório do Centro de Mídias, é a aula 2. Muitos dos textos que eu falei aqui são transcrições desses slides do Centro de Mídia, né, que do repositório. Depois a gente leva para a sala de aula essa mesma questão, onde a gente pode gerar um debate, a gente pode desdobrar, né, essas questões e vendo o que cada um de nós pensa sobre isso. A gente precisa ter uma geração no presente que já não precisa mais debater isso, né? A gente já debateu tanto lá no passado, agora mesmo é a tomada de ação, tá bom? Então fique aqui, nós temos ainda uns 20 minutos, uns 15, 16 minutos de aula, e eu vou passar esse vídeo para que a gente possa complementar essa minha fala, tá bom? Então, um beijo e até a semana que vem. Cuidado com o planeta, porque se você pensa em ter filhos e netos, são eles que vão herdar, tá bom? Um beijo.